todos, sejam muito bem-vindos ao canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais, onde nós estamos fazendo o estudo do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós falaremos do capítulo 62, Resistência ao Mal. Vamos começar com a leitura deste texto belíssimo de Emmanuel e depois nós vamos trazer aí alguns esclarecimentos. O capítulo 62 tem o título Resistência ao Mal e é aberto com o capítulo de Mateus 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E Emmanuel coloca para a gente: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência do mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o Mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então, a gente tem aqui, já no princípio, Emmanuel traz para a gente, na abertura, o versículo 39 no capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5, para quem não tem aquele estudo aprofundado mesmo do Evangelho, é o que traz o Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças, com aqueles ensinos que o Mestre nos traz, como se fosse realmente uma cartilhazinha do que a gente deve trabalhar para alcançar a nossa evolução tão esperada. Só que ele não colocou completamente o versículo. Ele colocou uma parte que as pessoas muitas vezes utilizam para fazer uma interpretação distorcida das falas de Jesus. Mas se você ler o versículo completo, na tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, ficaria assim: eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Então, se você pega o versículo completo, você tem uma compreensão maior do ensino do Mestre. E Emmanuel ele começa colocando que os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre. As pessoas elas utilizam essa distorção, muitas vezes para convencer as pessoas de que ali tem sim o ensino de Jesus, que Jesus reforçou que a ação fosse daquela forma. Mas quando você estuda profundamente a vida de Jesus, você tem um conhecimento maior do Mestre e você vê o que condiz e o que não condiz com as ações que Jesus trouxe como ensino para nós. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção dessa clareza no ensino do Mestre, nos ensinos de Jesus. E ter muito cuidado com o que a gente percebe que não é verdadeiro, nesses ensinos. As pessoas muitas vezes realmente agem
de muita má fé. E aí ele continua colocando que Jesus não determinava que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Então não é que você ficasse naquela passividade. Jesus ele não esperava essa passividade, ele sempre, quer a ação, sempre quer que tenha, uma atitude, só que embasada no amor, nunca na violência, O amor ele não trabalha com violência, ele sempre vai reforçar isso para a gente em cada passagem, que a gente tem da presença de Jesus nos evangelhos. Você vai perceber isso claramente, Não importava o tipo de pessoa, não importava nada disso, classe social, nada. Ele sempre tratava todos com amor, Então, a gente precisa ter esse cuidado. Quando as pessoas colocam, mas Jesus, tem falas de Jesus no Evangelho que são reforçadas pelo ódio, pela raiva, isso não condiz, Quando você estuda o Evangelho e pega o contexto daquela situação, você percebe que essa maldade, ela foi colocada por quem está fazendo a interpretação daquele capítulo, ou daquele versículo. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. E Emmanuel continua, ele coloca que enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio. E o bem é o único dissolvente do mal. Então, a gente precisa entender que se você age na fraternidade, se você age no amor, você acaba com o fermento da agressão, aquela coisa que parece que vai inchando como fermento para explodir, para realmente vir com uma atitude pesada, violenta. A gente realmente, quando você age de maneira contrária a isso, muitas vezes você desarma, a outra pessoa. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Quantas e quantas passagens há na Bíblia que Jesus, com essa sua atitude amorosa, realmente deixou desconcertado os interlocutores, aqueles que vinham agir contra ele. Então, a gente precisa aprender a ter também essa atitude. E aí ele continua para a gente aqui colocando que essa ação do bem, ela é o único dissolvente do mal, porque se você age com o amor, com o bem, você sabe que você, como se acabasse, com a possibilidade de, o outro agiu agressivamente, mas se você não age, aí a sua responsabilidade realmente está sendo condizente com o que Jesus aplicou e nos ensinou, Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença. Olha o que Emmanuel coloca aí. E sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. É muito importante que a gente entenda que a indiferença é que aquilo que representa o contrário do amor. Muita gente pensa que o contrário do amor é o ódio, e não é a indiferença, porque quem é indiferente se torna um ser insensível. Então, a gente precisa entender que quando Emmanuel coloca aqui que é esperada a atitude do bem ativo, porque nós não devemos ser uma pessoa passiva diante das coisas que acontecem. Nós devemos ser ativos, mas ativos no bem, às vezes você não age no mal, mas você também não pratica nada que condiza, vamos dizer assim, e reforce o bem. Então você não está aplicando da maneira adequada, porque é preciso a ação. As pessoas precisam ver, as atitudes, as ações que realmente representam a presença de Jesus na sua vida. Então a gente precisa sempre ter esse reforço, tem que ser ativo, não adianta ser passivo. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade filha da ignorância com a maldade filha do cálculo. Os homens sempre responsabilizam as suas atitudes, muitas vezes infundadas, nessa ignorância, vamos colocar entre aspas, assim, de não saber aquilo que ele estava fazendo. Mas às vezes a gente precisa ter aquele cuidado de entender que muitas vezes são sim ações totalmente calculadas, são ações que ele já estava previsto de fazer, mas ele se resguarda nessa questão de colocar que eu não sabia, nossa, veio assim. E não, a gente precisa ter esse cuidado, As pessoas, elas
ainda agem dessa forma e a gente precisa entender que não condiz com o que Jesus ensinou para a gente, né? Então, porque eu fiz isso por Jesus. Cuidado com isso, gente. Que Jesus que ele está falando? Porque se é o Jesus que a gente também conhece, realmente ele vai estar destoando do mestre que nós aí realmente conhecemos. E aí, outra atenção que Emmanuel traz aqui é que o mestre reforçou essa conceituação das suas palavras, asseverando: eu, porém, vos digo. Jesus, ele reforçava isso no Evangelho. Ele se colocava, era como se eu vou colocar minha cara a tapa, para que as pessoas entendam que eu estou colocando isso porque eu vivo isso. E é o que eu espero que as pessoas também vivam, porque é muito fácil o ser humano distorcer, desfigurar o que Jesus colocou. É muito fácil você ler e fazer uma interpretação equivocada, mas se você pegar fundo mesmo toda essa vivência do mestre, você fica sem ter como reforçar isso. Então, ele reforçava esse eu, né, de que realmente ele estava colocando, ele estava aplicando, ele estava ensinando, para que a gente realmente tivesse essa consciência e não espalhasse, né, de maneira equivocada. E Emmanuel continua aqui: o plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho, dente por dente. O plano inferior, né, aquilo que nos quer mal, é que adota essa questão: se você agiu mal comigo, eu vou agir mal com você. Só que, continuando, coloca ali: o plano inferior adota o olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Esse capítulo, então, 62, né, o Resistência ao Mal, ele se encerra com o reforço de um dos maiores ensinos do mestre, o perdão, né? A gente precisa entender que quando nós perdoamos, quando nós nos reconciliamos, né, é uma reconciliação com a vida, né, com a própria alma, porque o perdão ele faz bem primeiramente a nós, né? Então é importante que a gente entenda isso e consiga ter, né, a vivência de apresentar isso para as pessoas. Então é importante que a gente realmente compreenda esses ensinos do mestre, que fique claro para nós sempre esse reforço, avalie as coisas que realmente, da forma que são colocadas, se condiz com o que Jesus trouxe, com os ensinos que Jesus trouxe. Então, Emmanuel realmente traz, né, em mais uma lição belíssima, um cuidado com as interpretações que nós devemos fazer das colocações do Evangelho e sempre, né, nos atentar aos ensinos, aos exemplos que o Mestre nos trouxe, grandiosos, e que a gente possa aplicar isso, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Tenha um ótimo dia, que Jesus possa abençoar cada um de vocês, onde quer que vocês se encontrem, e que fiquemos aqui até o próximo estudo do próximo capítulo.